30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Vamos receber, para falar sobre esse tema da ambição à ação, como eu havia dito, o engajamento do setor privado rumo à COP30, vamos receber embaixador André Correia do Lago. Boa tarde a todos. É uma dupla alegria estar aqui. Dupla porque eu vou falar da COP30 e, como eu sou o presidente designado da COP30, em princípio, eu deveria estar muito feliz de poder falar da COP30. Mas eu tenho um segundo motivo, é que alguns de vocês sabem, mas eu tive o privilégio de ser embaixador na Índia durante quase 5 anos, um dos momentos de maior felicidade para mim e para minha família. Então, é o máximo eu poder estar aqui nesse fórum e com vários amigos da Índia e indianos amigos do Brasil. E, na verdade, Brasil e Índia são dois dos atores mais importantes das negociações de mudança do clima, né? Porque a negociação de mudança do clima, aí eu vou entrar agora já na COP30, a negociação da mudança do clima começou como uma negociação relacionada à meteorologia, porque foi a Agência das Nações Unidas que cuida de meteorologia que chamou a atenção para a mudança do clima, passou a ser imaginado como um problema ambiental, mas muito rapidamente se tornou essencialmente um problema econômico, uma questão econômica. Então, a COP30, na verdade, é uma conferência que já vai ser a 30ª conferência, que reúne os países que aderiram à Convenção do Clima, que foi aprovada no Rio de Janeiro, em 1992. E, há 10 anos atrás, essa convenção foi fortalecida com o Acordo de Paris, que fica sob a convenção. Então, para o Brasil e para a Índia, desde o primeiro dia, essa convenção é extremamente importante, porque ela tem um impacto imenso sobre o modelo de desenvolvimento. Então, o Brasil, que é um país que tem uma característica muito particular, que é a de ter já investido em renováveis há muitíssimo tempo, acaba que na área de energia tem uma vantagem muito grande sobre os outros países, porque nós temos uma matriz limpa há muitos anos e que está cada vez mais limpa e variada dentro da sua limpeza, ao incorporar não só hidrelétrica, né, que é o começo, os biocombustíveis, mas também eólica, também solar, e com perspectivas de ampliar isso de maneira significativa nos próximos anos. Mais um país como a Índia, por exemplo, tem um desafio muito grande, porque a Índia é um país que tem muito carvão e que, além do mais, teve um desenvolvimento muito no modelo do Reino Unido, né, que ficou na Índia até 1947, e, portanto, tem um perfil na área de energia muito diferente do Brasil e que está fazendo uma transição para a energia limpa de maneira muito impressionante. A Índia tem acelerado a sua produção de energia eólica e de energia solar de maneira impressionante. Inclusive, a Índia é a sede do Organismo Internacional de Energia Solar, que tem sede em Nova Delhi. Então, a Índia está entre os países, como o Brasil, que está mais apostando nessa nova economia. E essa nova economia, justamente, tem um desafio grande para vários países, mas tem um desafio particularmente interessante no caso da Índia, porque a Índia tem que colocar ainda centenas de milhões de habitantes numa média de consumo de energia muito mais alta do que a atual, mais próxima do que a média mundial, e o que faz com que a Índia tenha uma escala extraordinária para investimentos. Então, a Índia, ao adotar
abraçar de maneira impressionante, por exemplo, os biocombustíveis, muito rapidamente está se tornando um produtor de biocombustível extraordinário. A Índia já é hoje o maior produtor de açúcar, à frente do Brasil. Então, a Índia tem não só grandes desafios, mas provavelmente o maior potencial de ganhos com essa agenda. E eu acho que é isso que é muito importante a COP30 trazer para o Brasil, que é o Brasil se dar conta, primeiro, das várias vantagens que nós já temos. Eu já mencionei a questão da energia, mas a própria agricultura brasileira já tem práticas sustentáveis internacionalmente reconhecidas. E o Brasil também tem uma série de outras tecnologias e atividades que nos dão uma grande vantagem comparativa para essa economia nova que vai se tornar a referência mundial. Então, o que nós temos como desafio muito diferente da Índia é o desafio da questão do desmatamento, que todos nós sabemos que é a principal fonte de emissões do Brasil e que é uma fonte de emissão, além do mais, que traz muito pouca produtividade, ou seja, uma fonte de emissão muito mais relacionada a atividades ilegais e que, portanto, deve ser combatida, como já foi decidido pelo presidente Lula, de maneira muito decidida. Mas, mais do que uma decisão brasileira, em Dubai, há 2 anos atrás, foram tomadas várias decisões muito importantes, algumas das quais nem foram tão registradas. Mas, essencialmente, eu vou citar 4 coisas que foram decididas em Dubai, universalmente, ou seja, foi decidido por todos os países do mundo, é um compromisso internacional. Uma delas é triplicar globalmente as renováveis no mundo. Ou seja, o Brasil não pode triplicar as renováveis porque já tem 90% da sua matriz elétrica renovável. Mas também tem o setor de transportes e no resto do mundo, muito poucos países têm a nossa proporção de eletricidade renovável. Mas, então, é triplicar as renováveis no mundo, duplicar a eficiência energética no mundo e, usando uma expressão inglesa muito difícil de traduzir em português, que é transition away from fossil fuels, que é afastar-se das energias fósseis, né? Também é uma terceira decisão, ou seja, o mundo vai avançar mais programado a abandonar as energias fósseis e a maioria dos países tem se comprometido a ser neutro de carbono até 2050. A Índia é a que deu o número mais longínquo, é 2070, a China é 2060, mas a maioria dos países é em 2050. Então, o Brasil está entre os países que deve ficar neutro até 2050. E a 4ª decisão de Dubai é a de acabar com o desmatamento, é um compromisso internacional, e aumentar a restauração florestal. E a restauração florestal é um potencial extraordinário a mais que o Brasil tem, porque a restauração florestal é a única forma cientificamente comprovada de captura de emissões que já foram lançadas na atmosfera. Então, tem um potencial extraordinário, inclusive de ser, provavelmente, uma vez que as regras estejam bem estruturadas, de se transformar no produto mais valioso de um mercado de carbono que tenha integridade ambiental muito grande. Então, em Dubai, foram tomadas essas decisões sobre renováveis, sobre eficiência energética, sobre o afastamento dos fósseis e sobre o fim do desmatamento. Então, isso tudo comprova a dimensão econômica da COP. Todos os países do mundo estão negociando nas COPs, preocupados em não impactar negativamente a evolução da sua economia. E é normal, porque que seja a Alemanha, ou que seja o Egito, ou que seja a Malásia, todos os países do mundo têm setores que vão
sofrer com essa transição, mas poucos países no mundo têm tanto potencial de ganhar com essa transição como o Brasil e a Índia. Portanto, a questão da mudança do clima é um tema que une muito a Índia e o Brasil por causa do potencial extraordinário de investimentos que podem acontecer nos dois países. Então, onde entra o setor privado nisso, que é o tema hoje? Esse é um ponto super interessante da evolução das COPs. As COPs começaram como simplesmente grupos de países negociando os pormenores da legislação internacional que foi criada com a Convenção do Clima e com o Acordo de Paris. Então, isso permanece na COP, ou seja, tem uma parte mais formal da COP, os países, todos os países membros, continuam negociando certos temas que ainda estão em aberto e que precisam continuar a ter regras internacionais. Mas a maior parte das coisas já foi negociada. Então, já foram negociados durante todos esses anos, 20 anos antes de Paris, mas, sobretudo, os últimos 10 anos desde a assinatura de Paris. Portanto, já há uma massa de decisões que já estão aprovadas e que podem ser implementadas. E há uma grande frustração no mundo, porque muita gente diz, nossa, a gente está negociando, e não acontece nada. Não é verdade que não acontece nada. O que acontece é que acontece de uma maneira que, às vezes, é indireta e que não é percebida como diretamente relacionada. Então, por isso, desde Paris, foi criada uma COP paralela à COP, que se chama Agenda de Ação, e que acontece no mesmo espaço das negociações, vai acontecer em Belém, no mesmo espaço, no mesmo centro de convenções. E essa agenda de ação, o que ela faz? Ela traz os atores que não negociam, porque na negociação só participam os estados, só participam os países. Mas na agenda de ação vem os governos subnacionais, governos estaduais e prefeituras, vem toda a parte de setor privado, tecnologia, academia e também, evidentemente, a sociedade civil. Então, a agenda de ação, de certa forma, simboliza a implementação daquilo que os estados decidiram no acordo, mas que tem que ser executado por outros, né? E esses outros, portanto, estarão na agenda de ação. E o Brasil lançou, há 2 semanas atrás, a presidência da COP, nós lançamos o programa dessa agenda de ação. E o programa dessa agenda de ação decidiu pegar justamente as decisões de Dubai, porque as decisões de Dubai, que são, de certa forma, o balanço geral do Acordo de Paris, e que foi aprovado por todos, portanto, se já foi aprovado por todos, vamos implementar isso daí. Então, nós pegamos os principais temas, digamos, 30 grandes temas do Balanço Global do Acordo de Paris e transformamos isso numa agenda para que todos esses atores, principalmente o setor privado, possam encontrar o seu papel nessa transição. Uma transição que, como eu digo, para alguns países é mais desafiador do que para outros, mas, no caso do Brasil e da Índia, apresenta um potencial extraordinário. Então, essa agenda de ação, basicamente, de uma maneira simplificada, está dividida em 6 grandes salas, ou seja, vai ter uma grande sala onde você vai ter, todos os dias, 7 grandes discussões, ou seja, cada um dos temas vai ter mais de 70 eventos, o total da agenda de ação formal vão ser mais de 400 eventos, e nesses 6 categorias, uma é essencialmente a parte de energia, transportes e indústria. Como todo mundo sabe, na maioria dos países é a maior fonte de emissões, no caso do Brasil não é, mas na maior parte dos países é. Nós vamos ter uma dimensão sobre florestas, oceanos e água, ou seja, sobre a parte de natureza, e que vai ser usada justamente para inverter a percepção da floresta como um problema por causa do desmatamento, mas uma vez que acaba o desmatamento, você vai ter
a oportunidade extraordinária de criar restauração e, através da restauração, capturar CO2. Então, nós temos uma terceira coluna que vai ser essencialmente sobre agricultura e sobre sistemas alimentares, e nós temos mais uma coluna que é sobre cidades, né? E a infraestrutura das cidades também, e, finalmente, uma com a dimensão social, com a dimensão também de formação, a parte realmente relacionada à dimensão social dessa transição. E a sexta sala é, essencialmente, onde estão os temas transversais, que é financiamento, tecnologia, governança. Então, esses temas devem entrar nessa sexta sala. Então, a partir dessa estrutura, também, cada um dos países individuais que participam da COP, a maioria aluga um escritório, uma sala, e eles também vão organizar eventos e vão acompanhar essa agenda que a presidência brasileira determinou. Portanto, o papel do setor privado é simplesmente essencial, porque, como nós estamos querendo que seja uma COP de implementação e não apenas uma COP onde tenha mais papéis negociados, nós queremos que seja uma COP de soluções e de ação. Ou seja, nós vamos mostrar que existem em vários lugares do mundo respostas para várias das questões e das dúvidas que estão sendo levantadas com relação à transição. Então, obviamente, o desejo da presidência brasileira é de ter um impacto muito grande internacional sobre o combate à mudança do clima, mas também nós queremos muito que isso tenha um impacto muito interessante no Brasil de realização de quantas oportunidades vão se apresentar na COP30. Então, isso aqui é um convite para que todos venham a Belém. Eu já sei que tem uma questão de hotéis e todo mundo vai perguntar aqui onde é que tem hotel e tal, mas isso está se resolvendo. No momento, realmente, está meio complexo, mas a cidade vai estar com uma infraestrutura incrível, vai ter, eu acho que há uma compreensão internacional muito grande da importância disso se realizar na Amazônia, e eu acredito que nós vamos conseguir fazer uma COP particularmente interessante. E com relação à querida Índia, é uma alegria muito grande a gente ter participado agora do BRICS. Eu estava na reunião do BRICS, e Índia e Brasil estão sempre muito alinhados no BRICS, e o primeiro-ministro Modi vai fazer a viagem de Estado amanhã em Brasília. Portanto, eu estou voltando para Brasília agora para estar lá para a reunião, e eu acho que a mudança do clima vai ser mais um tema que vai nos aproximar, sobretudo porque Índia e Brasil, ao tentarem ser líderes na integração dessa nova economia, isso vai ser mais um motivo dos dois países se aproximarem. Portanto, obrigadíssimo pelo convite e parabéns pelo evento. Obrigado.